Vamos falar nessa manhã sobre o mais importante que você precisa. Jesus fala sobre isso. O mais importante que você precisa para a sua vida. E quando a gente fala quando Jesus fala o mais importante, a gente tem que estar atento nisso, porque o mestre está falando. Você lembra lá quando você estava na aula, ou você ainda está na faculdade, ou está estudando, quando o professor, o mestre, fala assim, ó, anota que isso é importante. Isso significa que vai o quê? Cair na prova. Jesus também está falando isso, ó, anota que isso é importante porque vai cair na prova. Com certeza vai cair na prova, e nós somos testados todos os dias nessa prova. A prova de fazer o que é mais importante. E quando a gente não faz o que é mais importante, a gente não segue esse conselho, e aí, o que acontece? A gente sofre, a gente fica com um fardo pesado, estressado, preocupado, e possivelmente tem gente preocupada aqui, tem gente aqui hoje que precisa aliviar esse fardo, precisa descansar no Senhor e precisa confiar nele. E nós vamos ver a história de Lucas 10, 38, das duas irmãs. É uma história conhecida e que a gente vai tirar alguns princípios aqui. Jesus fala nessa história o que é mais importante. Vamos ler aí, Lucas 10, 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta a recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. O que Maria estava fazendo então? Maria estava fazendo o quê? Sentada aos pés do Senhor, ouvindo a palavra de Jesus. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude, respondeu o Senhor. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Quando a gente lê esse livro, a gente se coloca no lugar da Marta e realmente foi uma situação difícil e a gente já encara a Marta como uma vilã da história. Mas fique pensando só, pense só, uma pessoa chega na sua casa e você não estava esperando e aquela pessoa deseja comer e você não estava preparado para isso. Provavelmente é uma pessoa e você vai dar o que tiver ali para ela comer. Imagina agora 13 pessoas, 13 homens famintos, chegando na sua casa, de repente, entraram no povoado, entraram lá porque eles eram amigos, Marta, Maria e Lázaro eram próximos de Jesus, eram amigos. 13 pessoas, Jesus e os 12 discípulos, porque aqui os discípulos estavam juntos, eles entrando, 13 pessoas para comer. Então a gente começa a pensar por que Marta estava estressada também. Naquela época não tinha Disque Pizza, para você ligar e pedir um socorro, traz umas pizzas aí para a gente aí. Não tinha micro-ondas, tinha que cozinhar na lenha, tinha que... E isso tudo era demorado. Então a gente vê por que Marta, que obviamente tinha o seu temperamento, a sua forma de pensar, ela ali se sente então injustiçada de ver a sua irmã Maria lá aos pés de Jesus, conversando e ouvindo a palavra, aprendendo com o mestre, e ela lá ralando na cozinha e tendo que providenciar comida para aquele pessoal todo. Então, ela se sente indignada por isso. Quando Jesus a adverte,
Não quer dizer que Jesus estivesse falando assim: ô Marta, servir não é importante, para com isso aí, não precisa servir não, o importante é ficar só ouvindo a palavra. Não quer dizer que Jesus estivesse contra o servir, porque servir é um ato de amor. Não quer dizer que Jesus estivesse contra o trabalho, não, é melhor ficar só de boa. A gente vê na Bíblia, por exemplo, o apóstolo Paulo condenando aqueles homens que não queriam trabalhar. Em 1 Tessalonicenses 4, naquela igreja lá, os homens não gostavam de trabalhar, não. E o apóstolo Paulo teve que advertir: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos. Mas ele coloca uma coisa importante aqui, no início: ter uma vida tranquila. Trabalhar, mas ter uma vida tranquila, ter paz, conseguir conciliar, equilibrar o trabalho com o descanso, com o lazer, com o buscar a Deus. Isso tudo Paulo está querendo dizer com esse texto aí. Mas a gente vê num comportamento de Marta, um comportamento um tanto quanto agressivo e ofensivo até. Ela repreende Jesus, na verdade, e ela faz um julgamento indevido. Ela fala: o Senhor não se importa de ver Maria aí e eu trabalhando lá. Ela faz um julgamento, ou seja, o Senhor não se importa comigo, o Senhor só quer saber de Maria. Eu estou aqui ralando, fazendo algo que vai trazer um retorno para todos vocês, e ninguém se importa comigo, né? A gente vê ali uma pessoa também com alguma dificuldade na sua vida, e ela ficando, inclusive, ansiosa e preocupada por isso. E ela, então, dá uma ordem para Jesus: diga para minha irmã vir aqui me ajudar, né? Fala para ela vir me ajudar. Claro que a gente não tem como dar ordem para Deus, não tem como dar ordem para Jesus. E Jesus, com toda a sua sutileza, né, o seu amor por aquela família, né, fala: Marta, Marta, você... Quando Jesus repete assim, eu acho interessante, porque ele sempre ele adverte, é importante quando ele repete, e ele fala duas vezes, né? Marta, Marta, você está ocupada e inquieta com muitas coisas. Tem algo que te preocupa? O que inquieta o teu coração, a tua alma? O que anda sempre te preocupando, e quando você se dá conta, você está pensando naquilo de novo, e você vai dormir pensando naquilo, você acorda de madrugada, você pensa naquilo, no meio da madrugada, e você, de manhã cedo, você já levanta e você pensa naquilo. O que está te preocupando? O que está deixando a sua alma inquieta? E isso está roubando muitas vezes a tua paz e até a tua confiança no Senhor, a sua dependência dEle. Então Jesus nos dá aqui um ensino muito claro, e que a gente precisa acalmar o nosso coração e descansar o nosso coração e confiar no Senhor. Ele diz: Marta, você está preocupada e inquieta. Olha, nós temos um remédio bíblico na palavra para isso, e a gente precisa pôr em prática realmente, para nos livrar das preocupações e da ansiedade. Na terça-feira, a Claudinha vai dar na palestra aqui, vai aprofundar mais isso. Mas eu já quero falar desse remédio tão importante. Jesus nos ensina
para não andar ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças, apresentar o nosso pedido de oração a Deus. E ele promete o quê? A paz de Deus. Diga, a paz de Deus. A paz de Deus. Ou seja, eu creio que a paz de Deus é uma das maiores marcas, uma das maiores características de que nós estamos vivendo o céu na nossa vida. É quando o céu desce para a terra. É a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Por isso que Jesus era o príncipe da paz. Onde Jesus entra, o coração que ele entra tem que ter paz, tem que entrar a paz. Ele diz, eu vos dou a minha paz, não a dou como o mundo dá. Inclusive a paz é um fruto do Espírito Santo, está lá em Gálatas 5:22. Agora, quando que a paz é roubada do nosso coração? Quando a gente resolve andar na carne. Andar na carne é tipo Marta, acha que fazer as coisas é o mais importante, a gente começa a viver um ativismo religioso e acha que aquilo vai ser suficiente para alimentar a nossa alma e nos trazer paz, porque não, estou obedecendo a Deus, então eu tenho que servir, eu tenho que fazer, mas o coração não está na presença do Senhor. E aí a pessoa começa a fazer tudo que ela faz, e consegue até algumas coisas fazer. Mas fazer as coisas para Deus, na carne, tem um preço muito alto. A gente começa a achar que o resultado é fruto do nosso esforço, a gente quer fazer tudo no nosso braço, muitas vezes a gente quer reconhecimento, porque a gente está na carne. Quando a gente começa a querer fazer as coisas de Deus na carne, a gente não vê o resultado, a gente se cansa muito, a gente se estressa. A gente perde o coração por fazer aquilo ali para Deus, porque a gente não está fazendo com a motivação correta, que é o amor. Marta, na verdade, queria reconhecimento. Olha, vocês não estão me vendo aqui, eu estou aqui fazendo isso. Se fosse com a motivação correta, ela não ia criar aquele constrangimento na frente de todo mundo, expor a irmã, confrontar Jesus e ainda querer dar ordem em Jesus. E muitas vezes, sabe por que a gente fica nessa cegueira? Porque o nosso coração está longe do Senhor. Quando eu falo o coração distante do Senhor, eu estou querendo dizer literalmente que é andar na carne, que a Bíblia chama. É a mesma coisa. A gente parece que está bem espiritualmente, mas na verdade a gente não está. A gente continua fazendo as coisas, a gente continua servindo, a gente continua fazendo ministério, mas o nosso coração, na verdade, não está ligado com o Pai, e isso nos deixa cegos, nos coloca numa cegueira espiritual. E aí é o que a Bíblia chama de andar na carne. Por isso, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Vamos repetir essa parte? A inclinação do Espírito é vida e paz. Olha a paz de novo aí. Meu irmão, onde Deus está operando, tem duas coisas fundamentais: paz e liberdade. Onde o Espírito Santo de Deus está agindo, há liberdade, diz lá em 1 Coríntios 2. E onde Deus está agindo, o Espírito de Deus também há paz. A paz tem que se manifestar no nosso meio. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. A nossa carne vai querer fazer o contrário, a nossa carne vai querer gritar e vai achar que é injustiça isso. Não, mas Deus, o Senhor não está vendo aqui que eu estou fazendo alguma coisa, eu mereço a sua atenção. Aí Jesus fala, calma teu coração, você não entendeu ainda
o caminho, Marta já está entendendo, ela está escolhendo o mais importante, ela está escolhendo a melhor parte. Aí ele diz aqui, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha só, Deus está falando, e a gente está fazendo tudo, fazendo um monte de coisa, mas está na carne, a gente não agrada a Deus. Mesmo lá cozinhando para 13 pessoas e fazendo, e achando que está fazendo um monte de coisa, ministério, servindo e tal, mas está na carne, não pode agradar a Deus. Jesus não está querendo dizer que o servir, o fazer ministério não é importante, porque ele não vai contra ele mesmo. Ele diz aqui, Mateus 20, 28, Mateus falando, Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Marcos 10, 44, quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo de todos. Jesus falando, você quer prosperar, você quer crescer, você quer ser promovido com Deus? Quem quer ser promovido com Deus aí? Diga eu. Então você tem que ser servo. É assim que funciona. Alguns irmãos às vezes falam, eu queria ser pastor. Então, você quer ser pastor? Até às vezes algum irmão vem de fora aqui, você quer ser pastor? Glória a Deus. 1 Timóteo 3 fala que você deseja uma nobre função. Jovens que querem, tem vários aqui na igreja, glória a Deus, isso é bênção de Deus. Mas às vezes alguém até me pergunta, como é que a gente faz para ser pastor? Aí, então, vou te dar o segredo. Se tiver alguém aqui que quer ser pastor, porque a Bíblia fala que é uma nobre função, uma coisa boa. O segredo é, seja servo. Agora, isso é para todos, ser servo. Nós devemos ter um coração servidor. O servo é aquele que serve onde precisa. Eu lembro no início da igreja, quantas oportunidades de servir. Desde a limpeza, desde do ensino, em todas as áreas. No início da igreja, era um pouquinho de gente só, a gente fazia tudo. Cobrava o escanteio, corria para cabecear e ia para o gol. Ainda era o gandula também para pegar a bola. Fazia tudo, e com alegria, e a gente foi vendo desde o início, pessoas se achegando, e Deus vai mandando, e Deus, e vocês estão aí hoje, vocês fazem parte dessa grande família, mas não começou assim. A gente precisa ser servo, e servo faz aquilo que precisa. Não, só quero servir se for nisso assim assado. Não tem o coração de servo ainda. Servo vai servir onde está sendo necessário. Marta tinha esse coração de servir. E ela nos ensina aqui, em outras situações também. Mas ela tinha uma dificuldade de lidar com a sua própria vida, com as suas próprias prioridades. Servir, como Jesus mostra aqui, e Pedro também, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. Mas antes de ser servo, nós somos o quê? Filho. Diga, filho. Filho desse Deus que nos adotou em Cristo. E um relacionamento de pai e filho é muito mais profundo do que um relacionamento de servo e senhor. Antes de sermos servos, nós precisamos ser filhos. Jesus, então, adverte Marta e fala, Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Está lá no versículo 39. Mas depois ele fala, Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Olha a promessa que Deus deixa para ele. Qual foi a boa parte? Está aos pés de Jesus, está recebendo direto da fonte.
Toda vez que você quiser ter intimidade com Deus, você tem que se aproximar dele, senão não tem como a gente ter intimidade. Você começa a receber direto da fonte, da presença de Deus na sua vida. É isso que Jesus está ensinando, e Jesus colocou essa passagem na Bíblia para nos ensinar. Olha, o servir é importante, o fazer coisas é importante, mas tem algo que é mais importante, que é a sua vida, o seu relacionamento com o Pai, o seu coração com Ele, a sua intimidade com Ele, estar na presença dEle, estar recebendo direto da fonte. Inclusive, a Marta estava ansiosa exatamente pela falta disso. Quantas vezes a gente fica preocupado, ansioso, porque a gente esquece quem está cuidando da nossa vida, por esquecer das promessas de Deus, por não estar na presença dEle. Isso nos leva a um nível de ansiedade e preocupação, a ter uma mente inquieta. Uma mente que não consegue descansar, uma mente que não consegue confiar e estar na presença de Deus. Eu pergunto para você, a sua mente é inquieta? Tem algo que fica te preocupando o tempo todo? Pois então, Jesus está falando agora para você, o seu nome, como Ele falou de Marta. Maria escolheu a boa parte. A melhor parte, você precisa escolher. Você precisa escolher a boa parte. E essa nunca vai ser tirada. O que ele está falando é que Deus nunca vai tirar essa parte do seu relacionamento com Ele. Ele promete: jamais te deixarei, jamais te abandonarei. É promessa do Senhor. E isso tem que trazer um descanso para a nossa alma. Agora, toda vez que você for para a presença do Pai, que você buscar um relacionamento de intimidade com Ele, você vai sofrer oposição, você vai ser criticado. Às vezes em casa, às vezes com até pessoas da igreja, amigos, você vai ser criticado. Teve um outro episódio que Maria também foi criticada. Jesus estava lá numa refeição com eles, em João capítulo 12, e ali fazendo a refeição e tal, num dado momento, ali já estava próximo da crucificação, uma semana antes da Páscoa, já era próximo o momento da crucificação, e Maria, essa mesma Maria de Betânia, a irmã de Lázaro, irmã de Marta, quis dar um presente para Jesus, ela quis dar uma oferta para Jesus, e ela pega então um vidro de perfume caro, caríssimo, diz ali que era 300 denários, e ela derrama sobre os pés de Jesus e enxuga os pés com seus cabelos, e de imediato alguns ali, especialmente Judas, criticou ela: você devia ter vendido isso e dado aos pobres, porque seria melhor. Aos olhos humanos até poderia, mas aos olhos de Deus não. Tem coisa que aos olhos humanos vai parecer que é melhor, mas aos olhos de Deus não. E Jesus adverte aqueles discípulos que estavam criticando e diz assim: olha, deixa ela em paz, vocês vão me ter aqui por pouco tempo, os pobres vocês terão sempre aí para ajudar, mas a mim não, vocês terão por pouco tempo. Vão criticar toda vez que você estiver buscando comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo, vão querer criticar você, mas você precisa estar focado naquilo que é o mais importante. É tão importante que o próprio Jesus, Ele ensina o que é o mais importante. Ele diz: olha, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Que todas essas coisas? O que eles estavam falando ali era sobre dinheiro, sobre comida, sobre casa, sobre roupa, sobre aquilo que é a necessidade básica do ser humano, que os discípulos estavam preocupados.
de seguir Jesus e como é que vai ficar a vida deles. Jesus estava falando, olha, eu vou explicar para vocês o que é o mais importante. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque o reino de Deus, ele opera pela paz. Se a gente buscar, em primeiro lugar, o reino dos céus sobre a nossa vida, uma das primeiras coisas que virá sobre a nossa vida é a paz de Deus. Você quer a paz de Deus na sua vida? Amém. A paz de Deus é um princípio de Deus. Quando Jesus entra na nossa vida, tem que vir no pacote, paz de Deus. E ele diz aqui, e a sua justiça, a justiça de Deus, é buscar essa justiça. Agora Deus vai começar a transformar a nossa vida, porque agora nós não somos mais cidadãos desse mundo, nós somos cidadãos dos céus, de Deus, e nós temos que viver essa justiça de Deus. E buscar a justiça de Deus é algo que é da vontade de Deus, é um viver correto, é ser uma pessoa justa, é deixar o que é injusto de lado, aquilo que é errado. E ele diz a promessa, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Tudo aquilo que estiver te preocupando, tudo aquilo que vai estar roubando a tua paz, que está te fazendo acordar, que está te tirando o teu sono, ele promete que ele vai acrescentar aquilo que é necessário para a sua vida, aquilo que você precisa, mas precisa fazer o que é mais importante. Quando a gente decide conquistar com a nossa própria força, nós vamos ralar muito mais e não vai ter o mesmo resultado que se estivéssemos aos pés de Jesus, buscando dele, a vontade dele, se aconselhando com ele, buscando intimidade com ele. E ele diz, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amanhã é amanhã. Ele não está querendo dizer que a gente não deva ser previdente. Ele não está dizendo que a gente não deva planejar. Você tem que analisar o contexto. O contexto é preocupação exagerada. O contexto é ansiedade. O contexto é a pessoa está inquieta, sua alma inquieta, onde Jesus fala, olha, busca a mim primeiro, confia em mim, vai para a minha presença e deixa o resto comigo. Agora, Jesus não está falando para você deixar de fazer a sua parte. Claro que a gente vai ter que fazer a nossa parte. Então, o Senhor nos desafia a buscar nele, no reino de Deus, o segredo para aquilo que a gente mais precisa, que é a paz, para a gente viver bem nesse mundo. O mais importante é buscar um relacionamento com Deus. Quando a gente quer buscar um relacionamento com Deus, baseado no ativismo religioso, só com o serviço tem que ser a prática, e eu acho então que aquilo me aproxima de Deus, e eu coloco só o foco nisso, isso se torna algo religioso. O Senhor quer uma intimidade maior, o Senhor quer uma proximidade com Ele, o Senhor quer um relacionamento profundo com Ele. Você deseja isso? Fique de pé então. O que está te inquietando? Ele está falando, olha, o mais importante é você escolher a melhor parte. A melhor parte é o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Ele. Agora, só vai ter essa intimidade quem escolher Jesus, abrir o seu coração e entregar a sua vida a Ele. Se você quer esse Deus na sua vida, se você quer essa intimidade com Ele, só tem uma forma: você crendo em Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por Ele.
A Bíblia diz que Ele é o mediador entre Deus e nós. E se você entrou aqui hoje, você não tomou essa decisão, você precisa tomar. É a oportunidade que Deus está te dando, e a Bíblia chama isso, quando há uma decisão de coração, de entrega de vida a Cristo, a Bíblia chama isso de conversão, chama de novo nascimento, e você se torna uma nova criatura. Deus escreve o seu nome no livro da vida, e Ele te trata como filho. Você passa a ser um filho de Deus. E o amor de Deus nunca se separa de nós. A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Ele promete: jamais te deixarei, jamais te abandonarei. É uma promessa de Deus. E nós nos tornamos sempre filhos de Deus. Deus nos adota e Ele nos dá a salvação. Mas você precisa crer com o coração, confessar com a sua boca que Jesus morreu por você e que Ele ressuscitou por você para te salvar. Creio que a maioria aqui já fez essa decisão, mas se você não fez, de coração, eu gostaria de convidar você hoje. Todos fechem os seus olhos, por favor. Nós queremos agora orar, convidar você para tomar essa decisão. Eu quero te ajudar nessa oração de entrega. É uma oração simples, que você fala para o Senhor, reconhece que é um pecador e que você quer que Ele entre na sua vida, e você crê, você entrega a sua vida para o Senhor, ser o comandante, o dono da sua vida. Se você deseja isso, então, você que não fez essa decisão, ore comigo agora, repita comigo essa oração, diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Reconheço que sou um pecador e preciso do teu perdão. Vem morar na minha vida agora, abençoar a minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. E a partir de hoje eu sou o teu filho. E obrigado por me salvar. Amém. E eu gostaria de orar agora para você que está com a alma inquieta. Deus falou ao meu coração que ia ter gente nesse culto aqui que está sofrendo com a sua alma inquieta. Gente que está sem paz, já aceitou Jesus, já entregou sua vida a Jesus, mas está sofrendo uma angústia, e nós queremos orar pela sua vida. Uma angústia profunda que está te roubando o teu sono, roubando a tua paz, e Jesus quer entrar no teu coração. Você precisa estar aos pés de Jesus, e nós queremos te ajudar nessa oração, interceder por você. Tem alguém aqui assim que está precisando dessa oração? Levante seu braço. Isso, várias pessoas. Sai do seu lugar e vem aqui, nós vamos interceder pela sua vida. O Espírito de Deus promete essa paz. E todos vocês que estão aqui, durante essa semana, já segue o conselho de Jesus, escolha a melhor parte, vai para os pés do Senhor, vai lá, começa no seu quarto, dobra o seu joelho e entrega, coloca nos braços do Senhor, e se entrega totalmente e fala: Senhor, eu estou aqui, eu quero entregar a minha vida, eu quero entregar essa angústia, eu quero entregar, Senhor, esse sofrimento, essa dor para o Senhor. Senão a gente não vai viver aquilo que a Bíblia fala. A gente só fica ouvindo os outros darem testemunho, a gente só fica ouvindo acontecer coisas com os outros, e não acontece muitas vezes com as pessoas. Vai acontecer, diga para o seu irmão aqui, vai acontecer contigo. Deus tem promessas para você. Amém? Diga assim agora: Deus tem promessas para mim. Vai acontecer comigo. A paz de Deus, que excede todo entendimento, estará no meu coração. Vamos orar. Pai, obrigado por esses irmãos, primeiramente aqueles hoje que estão aceitando o Senhor, entregando suas vidas. Senhor, nós te agradecemos, porque isso é obra tua, do teu Espírito Santo.
Obrigado, Senhor, por essas decisões. Fortalece essas pessoas agora, que elas continuem firmes na tua caminhada, Senhor, crescendo na palavra, no amor, Senhor, ficando firme contigo e aprendendo cada vez mais. Se revela a elas, Senhor, já quando elas orarem, Senhor, o Senhor vai responder orações, porque o Senhor faz isso para animar os teus filhos na fé, Senhor. Que o Senhor esteja presente na vida dessas pessoas. Intercedemos agora por todas essas pessoas que estão com alguma angústia no coração, com alguma dor, estão em sofrimento, Senhor, estão perdendo o sono, estão perdendo a alegria. Nós não sabemos o problema, mas o Senhor sabe. Traz cura nesses corações. Restaura, Senhor, esses corações, independente do que elas estão vivendo. Seja um problema familiar, um problema financeiro, uma enfermidade, nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Senhor, que o Senhor possa renovar o ânimo, a confiança no Senhor. Dá um refrigério, Senhor, a essas pessoas. Senhor, que elas possam experimentar o Teu cuidado, que elas possam experimentar a Tua presença, e o Senhor possa trazer uma paz no coração delas. E elas possam descansar e confiar no Senhor. Renova a alegria do Senhor na vida de cada um. A fé, a confiança no Senhor. Obrigado, Deus, por essas pessoas que humildemente reconhecem que dependem de Ti. Sem Ti nada podemos fazer. Precisamos da Tua presença. Senhor, nos fortalece em Ti. Senhor, nós queremos ter uma intimidade cada vez maior com o Senhor. Nos dê, Senhor, uma sede pela Tua palavra. Senhor, nos dê disciplina de oração. Senhor, nos ajuda, Pai, a levar a nossa vida contigo, o nosso relacionamento contigo a sério. Senhor, nos ajuda, Senhor, a buscar uma santificação, a tirar da nossa vida aquilo que Te entristece. Senhor, nós desejamos levar uma vida com o Senhor a sério. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.